Muitíssimo bem! E aí, só alegria? Passando aqui para apresentar um conteúdo, um assunto muito importante, tanto no âmbito pessoal ou no âmbito profissional, pois quando se trata de pessoas, precisamos tomar cuidado quando formos comunicar, dar uma devolutiva, fazer uma observação ou dar opinião. E eu queria que antes de começar o nosso vídeo, a nossa aula de hoje, já coloca no comentário se você sabe o significado dessa palavra, se você sabe dar feedback, se você gosta de receber feedback, quais são os benefícios, os malefícios, quais são as dúvidas que você tem em relação ao feedback. Te garanto que se ficar até o final do vídeo, você vai aprender sobre feedback e vai aprender o segundo passo da arte do feedback. Porque dar feedback é uma arte e receber feedback também. Porque além de saber dar feedback, é preciso saber receber o feedback. Porque senão fica uma coisa muito bloqueada. Então hoje você vai saber dos princípios do feedback, dos benefícios do feedback e o que acontece após o feedback. Porque geralmente as pessoas elas param no feedback e lembre-se que tem uma segunda parte. Ainda mais nesse mundo tão rápido, tão evoluído e com tanta informação, hoje em dia só saber dar o feedback não basta. E para você gestor que tem dificuldade de dar o feedback, que não sabe a metodologia do feedback, que não sabe o passo a passo do feedback, fica comigo, curta, comenta, compartilha, já vai passando esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis, para os líderes, gestores, chefes, e te garanto que você não vai se arrepender. Tem muito conteúdo, tem muito conceito, tem muita ressignificação do feedback, que para uns é tão fácil de dar e receber e para outros é o famoso tendão de Aquiles. Então, para você gestor, para você colaborador, fica comigo, curta, comenta e compartilha. Você não vai se arrepender de ficar até o final. No final eu vou te passar 6 passos do pós-feedback. Te garanto que será evolutivo, será transformador e você já vai sair dessa aula aplicando o feedback e aplicando o bônus que vem depois do feedback. Isso mesmo, existe vida além do feedback. Você, gestor, não pode parar no feedback. Tem que seguir, ir em frente, focar no futuro. Já estou dando um spoiler aqui, porque feedback passado. Vou te ensinar a continuar o processo com o seu colaborador. Então vamos lá. O que seria o feedback? O que é o feedback? Feedback é uma palavra originária da língua inglesa que significa opinião, retorno, avaliação ou comentário. É uma forma de avaliar e opinar sobre a realização de uma tarefa, por exemplo. Então o feedback é um retorno, sendo positivo ou negativo. Então, para que serve o feedback? O feedback serve para avaliar o indivíduo ou um grupo ou até uma empresa sobre o desempenho que apresenta. Então, o feedback trata-se de desempenho, não trata somente de pessoas. Agora eu vou falar para vocês os 5 principais benefícios do feedback para as pessoas. Benefício número 1. Reconhecer pontos fortes para se aperfeiçoar ainda mais. Então, como o feedback é um retorno, você reconhece os pontos fortes no intuito de melhorar. Então, o benefício do feedback é reconhecer os pontos fortes no intuito de melhorar. E o ponto 2 é reconhecer os pontos fracos para revertê-los em aprendizado. Então, você pega o ponto forte, foca na melhoria, pega o ponto fraco e converte em aprendizado. O que você consegue fazer com o seu ponto fraco e
transformá-lo em aprendizado. Então lembre-se, é sempre na melhoria, é sempre foco no futuro. Potencializar o marketing pessoal. E o que seria potencializar? É potencializar a sua imagem, é melhorar a sua imagem, sua postura, sua conduta, o marketing pessoal. Porque é focar na melhoria. Então o feedback é muito mais do que um retorno. Tem que ser um retorno que gere transformação. Então anota isso. O feedback tem o intuito de gerar transformação. E não somente de focar no erro, focar no que aconteceu. Tem que gerar transformação. O seu colaborador tem que sair da sua sala, da conversa, da reunião, transformado, focando no futuro. Tanto que o quarto passo é promover habilidades do futuro, como autoconhecimento, inteligência emocional e resiliência. Você gestor, você líder, precisa promover habilidades para o futuro. Pegar os pontos fracos, os pontos que tem que melhorar e focar em habilidades. Transformar esse ponto fraco em habilidade. Lembrando que a habilidade é treinável, o sucesso é treinável, a resiliência é treinável, o autoconhecimento é treinável. Então o feedback ele tem que ser usado para estimular o seu funcionário de buscar a sua melhor versão. Então o feedback ele não pode parar, travar e bloquear o seu funcionário. O que aconteceu não tem que ser como uma pressão nos ombros ou na cabeça. Tem que ser uma mola para impulsionar a melhoria. Então lembre-se, se você vai dar um feedback, você precisa estar claro, transparente e calmo, no intuito de fazer com que o seu colaborador entenda a importância da melhoria, para que não possa repetir um erro ou reforçar uma atitude positiva. O feedback pode ser usado também para reforçar um comportamento positivo, uma atitude positiva ou um resultado positivo. E se for uma coisa negativa, um fato negativo, que seja focado na melhoria. E o quinto passo já fala sobre isso. O quinto benefício do feedback já fala sobre isso. Aumentar a motivação. Lembrando, quando se tratar de um feedback construtivo. E lembre-se, não foque no feedback negativo. Porque quando você foca no feedback negativo, o seu colaborador vai sair da conversa com você mal, sem questão de melhoria, sem futuro, sem perspectiva de melhoria. Então lembre-se que o feedback ele tem que ser focado em melhoria, senão não adianta. Agora vamos falar dos 5 impactos positivos do feedback na equipe. Primeiro impacto: aumento da confiança e da produtividade da equipe. Então você consegue entender e assimilar a importância de um feedback construtivo? Você que tem que construir uma melhoria. A conversa, o bate-papo, a reunião, ela tem que pegar o que aconteceu, analisar e construir um aumento de confiança, um aumento de produtividade da equipe. O funcionário ou colaborador deve sair do feedback motivado a produzir mais, motivado a se tornar um funcionário melhor. Se ele errou, ele tem que focar na evolução. Então, se você dá feedback negativo e o seu funcionário sai desmotivado, sai triste da sua reunião, esta aula é para você. Esse recado é para você, para ressignificar e principalmente aprender a dar feedback. Porque se você entende a metodologia do feedback, você se torna um líder, um gestor muito mais eficiente. Os seus colaboradores terão mais confiança ao chegar em você e pedir ajuda, pedir conselhos, porque eles sabem que não tem julgamento e não tem preconceito. A sua liderança é uma liderança construtiva e não uma liderança depreciativa. Você não deprecia o seu funcionário no feedback. Você constrói uma melhor versão. Porque se ele já errou, ele mesmo já está depreciado. Ele mesmo já se sente mal. Então pega esse sentimento, ressignifica e constrói um novo sentimento, uma nova perspectiva de futuro. Diminuição de turnover. O que seria turnover? Rotatividade de funcionários. Com o feedback construtivo,
você mantém a sua equipe treinada, motivada e alinhada com a missão, valor da empresa ou da instituição, do estabelecimento. O feedback construtivo, ele tem o intuito de melhorar o seu funcionário, melhorar o seu colaborador. A partir do momento que você não sabe dar um feedback, você não acompanha a produção do seu funcionário, a rotatividade é muito grande, porque as pessoas não estão motivadas. Elas estão cabisbaixas, desmotivadas e se tornam despreparadas. Porque se elas erram, elas não sabem o que fazer. Quando você só aponta o erro e não dá uma solução, de nada adianta dar feedback. De nada adianta dar um feedback negativo, sendo que se a pessoa não sair da conversa com uma luz no fim do túnel, ou um processo a seguir, ou uma construção a seguir, de nada adiantou. Esse funcionário tem enormes chances de errar novamente. Então, se você não ensinar o processo, não ensinar, não pegar na mão e como faz, não vai adiantar. Não terá melhoria e não terá melhoria de produtividade, porque ele não sabe como fazer. Então é função sua, líder, aprender a fazer um feedback positivo e construtivo. Fica aí, que daqui a pouco eu vou te ensinar a segunda fase do feedback. O pós-feedback, que é o mais importante. O feedback, ele é o meio inicial, beleza? Terceiro impacto, terceiro passo, terceira melhoria do feedback na equipe. Melhora na qualidade de produtos e serviços. Quando você dá um feedback assertivo e construtivo, a chance de melhoria na produtividade é enorme, porque você constrói uma nova perspectiva. Você ensina como fazer, você mostra o processo a seguir, você mostra a metodologia, errar, acertar. E frisando que devem ter erros diferentes, não erros repetidos. E aí você pode dar um feedback para construir uma melhoria. Quarto, que é um dos mais importantes, redução da distância e hierarquia entre líderes e colaboradores. Quando você está aberto, sinal verde para dar um feedback, você está disposto a falar e a ouvir a versão da pessoa e pegar esse sentimento, essa atitude e construir uma nova postura e um novo comportamento. Não é sinal que você tem que passar a mão na cabeça do seu colaborador e aceitar erros. Você tem que entender e construir um novo comportamento, um novo sentimento e uma nova postura. Isso tem que ser o intuito do feedback, porque o quinto passo é fazer da empresa um lugar melhor para se trabalhar. Então você tem que saber escutar e entender. Então esses foram 5 passos positivos do feedback na equipe. Quando você sabe dar um feedback positivo, construtivo, você estreita a relação com a sua equipe e gera uma confiança e uma lealdade. As pessoas começam a entender a importância de seguir o processo e a importância que elas têm no processo. Então, gera-se uma atenção maior, gera um engajamento, um fazer parte da empresa. Quando ela entende que o processo é de responsabilidade de cada setor, ela se engaja na sua parte ou na sua função. Ela entende como um todo. E é função do líder mostrar o todo para o funcionário. Mostrar a importância que ele tem em todo o processo da empresa. Então, o feedback construtivo, ele tem esse intuito de mostrar a importância. E a importância de não errar. A importância de dar o seu melhor, buscar a excelência e fazer um bom trabalho. Esta é uma das maiores funções do feedback. E para você, líder, que utiliza a metodologia Feedback Sanduíche, a partir de agora, você vai excluir, eliminar, rasgar este procedimento da sua vida. Elimina o Feedback Sanduíche. Porque o feedback sanduíche é negativo, positivo e negativo. Então você vai contra tudo que eu acabei de falar, tudo que o mercado pede, tudo que os melhores gestores, líderes fazem. Quando você faz o sanduíche, que você foca no erro, depois você tenta amaciar focando nos pontos fortes e depois foca no erro de novo.
Então o funcionário, ele sai da reunião, sai da conversa como? Desmotivado, porque a última coisa a que foi falada foi o erro. É impossível ter um feedback construtivo com feedback sanduíche. Então, por favor, pelo bem do seu funcionário, elimine o feedback sanduíche da sua gestão. Foque no feedback construtivo. Eu já te adianto, o pós-feedback vai mudar a sua vida e vai mudar o seu estilo de gestão. Te garanto. E aqui vou te mostrar um feedback que você pode usar em todas as áreas da sua vida. Vou mostrar para você o feedback mais assertivo que gera melhor resultado e melhor transformação, que é o feedback FIM. Já ouviu falar? Deixa aqui nos comentários. Você sabe o que é o feedback FIM, o impacto que o feedback FIM gera na sua equipe, gera na sua gestão e gera na sua vida? Já manda para o máximo de pessoas aqui, porque este conceito aqui vai mudar a vida dos gestores e principalmente a vida dos colaboradores. Com um feedback FIM bem dado, você consegue transformar a performance da sua equipe. E até em relacionamento. Vou dar exemplos também de relacionamento. Vamos lá. Feedback FIM. F, fato. I, impacto. M, melhoria. Geralmente, os líderes têm dificuldades de dar o feedback porque acaba sendo um bate-papo. E o feedback, ele não pode ser um bate-papo. Ele tem que ser prático, objetivo e transformador. Por que eu digo isso? Senão, gera um bate-papo de lamentação, reclamação e justificativa. Quando você aprende a dar o feedback FIM, você elimina desculpas, você elimina justificativas e foca na melhoria. Tanto que você termina o feedback em melhoria. Vamos lá. F de fato. Contra fatos não existe, não há argumentos. Concordam? Então, a partir do momento que você mostra um fato para o seu colaborador, você elimina desculpas. Por quê? Contra fato não há argumentos. Então, vamos lá. Você está com dificuldade de horário na sua equipe, que a sua equipe cumpra horários. Você tem os ofensores na sua equipe que chegam atrasados, que não cumprem o horário de almoço, não respeitam o ponto. Se você tem um ponto, eles não batem o ponto, eles não seguem o processo, eles não seguem a forma da empresa funcionar. Então você vai chegar para ele e vai transformar, vai mostrar para ele um fato. O fato é, fulano de tal, você tem chegado atrasado em mais de 2 vezes por semana. Ou você tem atrasado constantemente na hora da chegada do expediente. É um fato. Então, se ele tenta reclamar, você vai chegar e vai mostrar a folha de ponto. Então, você já elimina qualquer reclamação ou qualquer justificativa. Você não está preocupado em justificativa. Você está preocupado em mostrar para ele que ele está chegando atrasado e vai contra o que a empresa espera dele, o que a empresa combinou com ele. Tem que chegar no horário. É um fato. E contra fato não há argumentos. Impacto. No impacto, você mostra a importância que é chegar cedo. Você reforça por que você está tratando esse assunto com ele e mostra a importância de chegar no horário. Porque qual que seria o impacto de chegar tarde? Menos produtividade, ele se atrasa, sai da rotina, os colegas, eles começam a ficar incomodados e sobrecarregados. Então você gera um impacto na sua gestão, um impacto na equipe. Então você mostra para ele a importância da conversa e a importância de chegar cedo, ou a importância de qualquer fato. Então você elimina a desculpa no feedback FIM. E aí você vai, como eu falei anteriormente, em melhoria. Você vai mostrar para ele o que ele pode fazer para deixar de chegar atrasado. Você focando na melhoria, você vai construir um novo futuro, um novo comportamento e uma nova atitude. Fato, ele chega atrasado. Impacto, ele afeta a produtividade dele e sobrecarrega a equipe. Melhoria, você vai focar na solução. O que ele pode fazer, quais seriam os pontos a melhorar para que os fatos não acontecessem mais.
por exemplo. Aí você pergunta, aí você dá a chance do funcionário, do colaborador falar ou até se justificar. Lembrando que a justificativa não é questão de nada. Ele vai mostrar só o lado dele e você está para ajudar. Lembra? Inicialmente é para ajudar, é para focar na solução para que isso não mais se repita. Então ele mora longe, ele está acordado tarde, ele pega trânsito. Então você vai pegar o problema que ele vai passar para você, que lógico que ele vai falar de um problema, você vai pegar o problema e transformar em solução. Viés positivo, inclinação positiva. Um líder com inclinação positiva, ele foca na solução e não foca no problema e não foca no mimimi. Para o líder positivo não existe mimimi, só existe solução. Problema foi feito para ser solucionado. Você precisa se tornar um exterminador de problema. E o feedback fim vai te ajudar nisso. Porque com o feedback fim não existe problema, só existe solução. E se o seu funcionário seguir o processo, acaba os problemas. Não é que acaba os problemas, eles são resolvidos. Então você está focando na melhoria. Então você pega um fato que está acontecendo, chegar atrasado, um impacto, o que esse atraso gera em você, na empresa, na equipe, e a melhoria. Então, quando você foca na solução, você vai dar algumas soluções para o seu colaborador. O que ele precisa fazer para que isso não se repita? Você tem que acordar mais cedo e dormir mais cedo. Tente pegar uma nova rota. Foca na melhoria. Este é o feedback fim. E lembrando que quando você foca na solução, você sobe a produtividade da sua equipe. Se o seu funcionário conseguir parar de chegar atrasado, você aumenta a sua produtividade, aumenta a confiança da sua equipe, aumenta a confiança do funcionário e aumenta o resultado da sua equipe. Então o feedback ele tem que ser focado na melhoria. Tá fazendo sentido? Você tá conseguindo analisar, raciocinar? É isso mesmo que você passa na sua empresa, com seus colaboradores? Conta pra mim, você tem dificuldade de dar feedback, você não sabe dar feedback? O feedback fim te ajudou, está te ajudando? Você acha que consegue aplicar já nesse momento o feedback fim? Por exemplo, você pode usar o feedback fim no seu relacionamento. Em qualquer situação, você vai pegar um fato, o que impacta e a melhoria. Por exemplo, problemas de diálogo com seu cônjuge. Você fica estressado, você está sobrecarregado no trabalho, você está trabalhando demais. Isso é um fato. Só que o que esse fato impacta em vocês dois? Estresse, falta de diálogo, falta de conexão. Então isso é o impacto. E você vai focar na melhoria. A melhoria é os dois chegarem num denominador comum. Como você pode melhorar o relacionamento em relação a isso? Você pode tirar meia hora, uma hora, um tempo, ou se comprometer a jantar juntos, almoçar juntos, tomar café juntos. Se é falta de tempo, se o fato é falta de tempo, como a gente vai ter mais tempo? Ou como a gente vai usufruir ou aplicar melhor o tempo? Com o filho. O filho está com notas ruins na escola, está com dificuldade de estudar. Isso é um fato, a nota ruim é um fato. E o que isso impacta? Impacta que ele vai repetir de ano. Qual que é o ponto de melhoria? A gente pode mudar a metodologia de estudo, pode mudar o horário de estudo, pode mudar a forma de estudo. Então você entende que a melhoria é para focar na solução do problema e não é para falar sobre o problema. O feedback fim, a gente não fala sobre o problema, a gente não foca no problema, a gente fala da solução, a gente foca na solução. É por isso que gera tanto resultado e gera tanta transformação e tanta mudança, porque é focado na solução do problema. Por isso a importância de começar agora a aplicar o feedback fim na sua vida. Só que aí tem a melhor parte. O feedback, ele é o princípio e não o fim. Tá disposto a saber qual seria o fim do feedback ou a segunda parte do feedback? Deixa o seu like, comenta, compartilha que vou falar para vocês. Tá aqui a solução para os seus problemas. Se o feedback é o princípio, o feed forward é o fim. O que seria o feedback? Retorno. Feed, alimentar o passado. E o feed forward é futuro.
é o pra frente. É pra frente que se anda. É focando no futuro. Porque no feedback você não tem poder. Você não tem poder no passado. O único poder que você tem é no presente, visando o futuro. Por isso, a importância de aprender o feed forward. Porque se aconteceu alguma coisa, você tratou no passado, você pegou, resolveu, analisou, mas tem que solucionar para o futuro. Por isso, a importância de praticar o feed forward. Enquanto o feedback identifica necessidades e reorienta a ação para o resultado, o feed forward direciona o caminho para o futuro do desenvolvimento. Você vai pegar um fato que aconteceu e focar no desenvolvimento e na melhoria. Essa é a importância do feed forward. É focar no futuro, é focar na solução e focar no desenvolvimento, consequentemente na melhoria. O feed forward é olhar para frente, é buscar otimizar os potenciais de cada profissional e dessa forma monitorar o processo de desenvolvimento para o futuro. Entendeu? O feed forward é olhar para frente, porque é para frente que se anda. É sempre buscando a evolução, porque existe a máxima: ou você está evoluindo ou você está morrendo. Então, se você foca no passado, você foca na depressão. Você fica depressivo porque você não consegue mudar o passado. Você não consegue agir no passado. Então, você, líder, que foca no feedback negativo, no feedback depreciativo, que aponta só o erro, mas não aponta a solução, é sua função aprender o feed forward. É sua função evoluir e melhorar a produtividade da sua equipe. E esse conteúdo é para você. É para você que tem dificuldade de praticar o feedback, que só saber o feedback o mercado vai te engolir. Não adianta, sabe, ser o melhor líder em feedback. Tá pouco. Você está aquém do que o mercado deseja, do que o mercado almeja e do que o mercado precisa. Precisamos de líderes com um pensamento para frente, para o futuro, focando em desenvolvimento da sua equipe. E não só em travar a sua equipe, em apontar os erros da sua equipe. É sua função aprender o feed forward. E este conteúdo é para você. Se você aplicar, se você seguir os passos, a metodologia do feed forward, o seu resultado será instantâneo, a sua melhoria será instantânea, porque você vai focar em desenvolvimento da sua equipe. Então o mundo está tão rápido, está tão acelerado e o feedback só não basta. O feedback é o início, o feed forward é o fim. Então se você está iniciando o feedback, beleza, pode fazer o feedback, mas faça o feedback fim, não faça o feedback sanduíche. Porque a partir do momento que você faz o negativo, positivo, negativo, você sai com o negativo e você não foca na melhoria. Você deixa o problema para o seu colaborador. Você deixa a bomba nas costas do seu colaborador. E é sua função evoluir, porque a equipe é o espelho do líder. Se você tem uma equipe que não melhora, é sinal que você não melhora. É sinal que você não tem o que agregar a mais para a sua equipe. E o mercado, ele vai te engolir. Não tenha dúvidas que você vai ficar para trás. Se você não senta, se você não acompanha, se você não foca na melhoria, a sua equipe não vai se desenvolver. Jogue junto com a sua equipe, acompanhe a sua equipe, foque na melhoria, porque você não pode fazer por eles. Você não pode sentar e vender, você não pode sentar e atender. Você tem que ensinar e orientar. E esse conteúdo é para você, é para te orientar o que os melhores fazem. Os melhores fazem o feed forward. O que o famoso está na moda? O que gera resultado? Porque liderar é gerar resultado, tanto em desenvolvimento, tanto em bater metas, em vender mais, em lucrar mais. E como que você lucra mais? Focando no futuro, focando na melhoria, focando no desenvolvimento. E lembre-se, quem entrega o resultado são pessoas e não máquinas. Então, se você quer ter mais resultados, melhore a sua equipe, desenvolva a sua equipe,
Invista na sua equipe. E o melhor investimento é o feed forward, é desenvolver, pois o autoconhecimento é o primeiro passo no processo de desenvolvimento e autodesenvolvimento. Você precisa se conhecer e fazer com que a sua equipe se conheça. Se a sua equipe tiver dificuldade do autoconhecimento, não tem como você melhorar, não tem como você entender o que eles precisam, quais são as dificuldades. Então, temos que ter consciência e a necessidade de empregar novos recursos, desenvolver novos recursos, novas habilidades. E você vai alcançar com o feed forward. Para você líder, gestor, gerente, até para você chefe, saiba que se você treinar e se interessar, você consegue fazer o feed forward. Vou passar para vocês aqui 6 razões para usar o feed forward. Primeira delas, eu já falei e vou reforçar. Podemos mudar o futuro, não o passado. Então, quando você somente aplica o feedback, você está focando no passado. Focar no passado, você não consegue replicar no futuro. Você não consegue melhorar o futuro. Você não consegue trazer para o momento presente, analisar, desenvolver, melhorar, aprimorar, para que foque no futuro. Então, a primeira razão do feed forward é que você pode criar o seu próprio futuro. O passado já está feito. É no presente que se cria o futuro. São atitudes que você planta, que você faz, que você age, que você vai ter um futuro melhor. Então, traga o feedback para o presente, analise e foque no futuro. Segunda razão para usar o feed forward. O feed forward concentra em soluções. O líder que foca em soluções tem enormes chances de ter um resultado melhor. Então, quando você foca na solução, você foca na melhoria, você foca em resolver. E lembre-se, tudo que você foca, você expande. Então, focar na solução é expandir a sua visão, a sua cabeça para a resolução do problema. Porque o feedback muitas vezes se torna um exercício para provar que os outros estão errados. Porque quando você foca no passado, você foca no erro. Não tem como melhorar. Já aconteceu. Então o feedback tende a produzir uma defensiva por parte do receptor. Quando você só dá feedback e não foca na solução, não foca para frente, não foca na sequência, no feed forward, você trava o relacionamento com o seu colaborador. Porque não tem como mudar o passado. Já está feito. Você pega, analisa, explica por que não fazer mais, conscientiza o seu colaborador, conscientizou, mostra como fazer e a importância de fazer certo. Então é todo um processo. Faça o feedback fim, foque no fato, no impacto e na melhoria. Já pega a melhoria fazendo o feed forward. Você entende por que é importante dar o feedback fim? Porque você pega um fato, não tem como mudar o fato, o impacto já aconteceu. Se você não mudar o fato, também não vai mudar os impactos serão os mesmos e você precisa focar na melhoria. E focar na melhoria é focar no futuro, no para frente, melhorar a sua visão. Visão a longo prazo, feed forward. Terceiro passo, super mega importante, anota. O feed forward foca na tarefa e não na pessoa. O feed forward foca na tarefa e não na pessoa. Porque quando você foca na tarefa, você consegue replicar o processo. Quando você foca na pessoa, você não foca na melhoria. Entendeu a importância de focar na tarefa, de focar no processo e de repassar para o seu colaborador a importância que tem a função dele. Mesmo que seja apertar um parafuso ou bater um prego. Pode ser pequena, olhando de frente. Mas quando você olha de maneira macro, a importância de bater o prego de maneira assertiva, certa, para que o processo não seja corrompido ou seja prejudicado, você mostra a importância de focar na tarefa. Então, a tarefa ela tem que ser feita por qualquer pessoa. É focar na melhoria do processo e não na pessoa. Foque sempre no processo, porque nisso você consegue replicar. Número 4. O maior diferencial do feed forward por feedback é o número 4. Presta atenção, anota, pega esse princípio, essa chave e abra a porta do
do sucesso. Essa chave é a chave que vai abrir a porta do seu sucesso ou da melhoria do seu resultado. As pessoas não tomam o feedback como algo pessoal, porque quase sempre, ou sempre, 99%, para não generalizar, quase sempre o feedback está associado a julgamento. Isso pode levar muitos resultados negativos, porque quando você se conecta ao seu colaborador de forma genuína, sem julgamento, sem preconceito, para entender o que aconteceu, você foca em solucionar o problema. E não só em focar no pessoal, focar no erro, focar em apontar. Você analisa, você faz o feedback fim e foca na solução e na melhoria. E não fica do lado pessoal, não fica com o cunho pessoal, fica com o cunho de melhorar, fica com o intuito de solucionar o problema. Porque tudo que você foca, expande. Se você foca no problema, você só vai enxergar problema. Se você focar no problema, você terá N motivos, N razões de novos problemas. Se você foca na solução, a chance de encontrar a solução, a resolução do problema é enorme. Número 5. O feed forward pressupõe que as pessoas podem fazer mudanças positivas. Imagine que seu colaborador acabou de fazer uma apresentação terrível. Usando a abordagem feed forward, você irá ajudá-lo a se preparar para a apresentação futura, focando em melhoria e não em críticas. Olha, você errou, você viu, você vai pontuar, vai fazer o feedback fim. O fato é, você errou nisso, isso impacta na sua imagem pessoal, impacta no seu resultado, impacta na apresentação e você foca na melhoria. Então você mostra para o seu funcionário, colaborador, que você acredita na capacidade de melhoria. Então quando você faz o feed forward, você mostra para ele que você acredita que ele é capaz de melhorar. Se ele treinar, se ele se comprometer, ele vai melhorar. Então você não foca no pessoal e nas críticas, você foca na melhoria. O feed forward tende a ser mais eficiente e eficaz do que o feedback. Número 6. O feed forward tende a ser mais eficiente e eficaz do que o feedback. Depois de tudo isso, você ainda tem dúvidas? Fala para mim, responde para mim o item 6. Se você ainda tem dúvidas que o feed forward é mais eficiente e eficaz que o feedback. Provei por A mais B a eficácia e eficiência do feed forward. Porque quando você conversar com seu colaborador, todas as ideias irão focar no futuro e na melhoria, diferentemente do feedback. Vamos lá! Gostou do conteúdo? Gostou da forma da apresentação do feed forward, da analogia, da importância do feedback ser o início, mas não ser a única opção? O feedback ele é importante inicialmente e desde que você use o feedback fim, porque ele vai focar na melhoria. Ele fala do fato, impacto e melhoria. Se esse conteúdo foi importante para você, foi transformador, se você entende que você consegue aplicar e visualiza que aplicando este conceito, essa metodologia, este processo, você vai ter mais resultados, fala para mim, comenta, compartilha, passa este conteúdo para o máximo de pessoas possíveis, para os líderes, porque o conhecimento só é válido quando é compartilhado. Não guarda conhecimento para você, porque se você guardar, ele vai apodrecer. Lembre-se da obesidade mental. Quanto mais conhecimento você guarda, mais obeso, mais pesado você fica. A sua mente fica pesada, impede a ter o raciocínio. E lembre-se, você só aprende ensinando. Pega esse conceito, ensina, compartilha, comenta, repassa para as pessoas e mostre a importância de utilizar o feed forward, de ressignificar o feedback e de parar de usar o feedback sanduíche. Isso não existe mais. Não existe mais. No mundo que a gente está, vamos aprimorar, vamos desenvolver, vamos evoluir, vamos focar na melhoria. Conto com vocês para me ajudar nessa missão, que é compartilhar conhecimento, evoluir os líderes, evoluir os gestores e tornar o nosso mundo um pouco melhor. Vamos fazer nossa parte. Beleza? Vamos lá? Conto com vocês. Tamo junto. Gratidão pelo seu tempo,
pela sua atenção, pelo seu comentário, pela sua curtida e principalmente pelo seu compartilhamento. Muito obrigado.